Agora a gente começa com uma cena do filme Top Secret, em português no Brasil, Top Secret, super confidencial. Então, começa com trem. Estação de trem, o Val Kilmer no trem. Por que essa cena é engraçada? Porque a gente acha que quem está saindo é o trem. É claro que não se deve explicar uma piada que ela não é mais engraçada. Mas a gente acha que quem está saindo é o trem. Na verdade, quem está saindo é a estação de trem. E por trás disso está nosso entendimento de movimento relativo. Okay? Então vamos ver o que é isso. Para você definir um movimento relativo, você tem que ter dois referenciais distintos, dois pontos de vista distintos. Então, por exemplo, imagina que você tem aqui um ponto, uma partícula numa reta, e aqui você tem um ponto A, e aqui você tem um ponto B. Os dois estão distantes da partícula A, o A da partícula por 5 metros e o A da mesma partícula por mais 5 metros. Se você coloca a origem do seu referencial em A, a posição da partícula x da partícula em A é mais 5 metros. Se você coloca a origem em B, a posição da partícula do referencial B é mais 10 metros. Qual está certo? Nenhum está certo, nenhum está errado. Todos estão certos do ponto de vista do referencial. Okay? Então agora a gente vai aprender como que a gente transforma quantidades físicas, posição, velocidade, aceleração, de um referencial para o outro. Então, esse papo todo começou com um experimento do Galileu, um experimento de pensamento do Galileu, que ele conta no Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo, que eu acho que foi o livro que fez com que ele tivesse que ficar em cárcere privado. Aliás, é legal que uma vez eu fui a uma conferência que aconteceu na casa onde ele ficou em cárcere privado, lá em Florença. Então, o experimento de pensamento do Galileu imagina que você está num barco se movendo com uma velocidade constante, bem lentamente, e você tem peixes no aquário, pássaros indo de um lado para o outro, você não consegue ver nada de dentro, porque você está dentro do barco, não tem janelas nem nada. Não existe nenhum experimento físico que ele pudesse conceber que dissesse se você está em movimento ou não. Okay? E, além disso, mais profundo que isso, o Newton disse que o movimento absoluto não pode ser detectado. Então, usando isso daqui, a gente pode pensar que qualquer referencial é útil. Imagina que você tem um referencial inicial, qualquer outro referencial que tiver com uma velocidade constante em relação a esse referencial é dito referencial inercial. O referencial inercial é um referencial em que um objeto não sofre aceleração se você não tiver nenhuma força atuando sobre ele. Então, se você tiver um referencial de uma partícula que está em movimento circular uniforme, o referencial da partícula não é inercial porque ela sempre sofre uma força, sempre sofre uma aceleração que faz com que ela mude a velocidade e esteja em movimento circular uniforme. Mas o referencial da origem desse movimento, do movimento circular uniforme dessa partícula, é um referencial inercial. Se você estiver se movendo com uma velocidade constante ao longo de uma reta em outro referencial, esse também é um referencial inercial. Okay? Bom, então vamos definir como a gente transforma coisas de um referencial para o outro. Digamos aqui que você tem um referencial, vou chamar de B, e aqui um referencial que eu vou chamar de A, e você tem um ponto C aqui. Então, a posição da partícula, claro que é YX, posição de uma partícula que está nesse ponto C aqui é essa, e eu vou chamar de RC, posição da partícula C, no referencial B assim. Se você estiver medindo do referencial A,
vai ser isso daqui. Essa vai ser a posição RC no referencial A. Esse vetor aqui é o vetor que liga a origem dos dois referenciais, então, por quanto eles estão separados, então, é a posição da origem do referencial A no referencial B. Se você olhar para esses vetores aqui, você pode escrever que se você faz RAB mais RCA, você obtém RCB. Ok? Então, você tem aqui posição da partícula no referencial B, é a posição da partícula no referencial A, mais esse vetor que liga os dois referenciais. Vamos reescrever assim só para ficar mais bonitinho. Se transformou a posição da partícula no referencial A para a posição da partícula no referencial B. Okay? Então, isso daqui a gente chama de transformação de Galileu. Isso daqui é a transformação de Galileu para a posição. Para a velocidade, a gente tem velocidade de um referencial para o outro. O que a gente faz? Tira a derivada disso daqui. Então, você faz d dt em todos esses termos. Então, d dt RCB é igual a d dt de RCA mais d dt de RAB. Então, isso daqui é a velocidade da partícula no referencial B, é igual a velocidade da partícula no referencial A, mais velocidade do referencial A em relação ao referencial B. Vamos fazer isso para o caso unidimensional, porque esse caso que a gente sabe bem do dia a dia, aquela coisa de aquele conselho de que se você está andando de bicicleta, ande na bicicleta no mesmo sentido do tráfego, do resto do tráfego, porque se você andar contrário ao sentido do tráfego, as duas velocidades se somam. Se você estiver indo na mesma velocidade, as duas velocidades se subtraem, ok? Então, fique bem visível, coloque capacete, coloque uma roupa bem chamativa e ande na velocidade do tráfego. Essa é a regra de segurança para a bicicleta. Vamos fazer no caso unidimensional, então, só para a gente ver se isso daqui funciona no caso unidimensional. Então, se a gente tem aqui, ó, os dois referenciais estão indo assim. Então, aqui é o nosso referencial A, aqui nosso referencial B, e a gente tem aqui, ó, VAB. Então, imagina que esse referencial é uma esteira rolante dessas de aeroporto, ok? E aqui você tem uma pessoa que está andando com uma velocidade VCA nessa esteira rolante. Uma pessoa que vai olhar de fora vai achar que ela tem uma velocidade maior do que a pessoa que está na esteira, ok? Porque tem a velocidade dela e tem a velocidade da esteira. Então, a velocidade do ponto de C no referencial B é VCA mais VAB. As duas têm a mesma velocidade, então a pessoa que está fora da esteira vai ver com velocidade maior do que a que está na esteira. Então, isso funciona para o caso unidimensional. Então, é bom vocês verificarem num caso que é mais simples. Funciona no caso unidimensional, se a gente não fez nada errado, então provavelmente isso daqui também está certo para o caso de 2, 3, 4 dimensões. Então, finalmente, a gente já tem essa equação aqui para velocidade, para transformar de um referencial para o outro. Isso daqui também é chamada de transformação de Galileu, só que aqui é para velocidade, não para posição. Vamos ver como é que fica a aceleração. A aceleração, você tem que derivar aquela equação em relação ao tempo. Derivada disso em relação ao tempo é a aceleração. Então, a aceleração da partícula no referencial B, a aceleração da partícula no referencial A, mais a aceleração do referencial A
Opa, o que eu escrevi? Aceleração do referencial A em relação ao referencial B. Mas lembra que eu falei que nesses casos que a gente está olhando agora, em especial, são dois referenciais inerciais. Se os dois referenciais são inerciais, a velocidade de um referencial para o outro é constante, ok? Então, é sempre a mesma velocidade, sempre o mesmo vetor velocidade. Significa o quê? Significa que não existe essa aceleração de um referencial em relação ao outro, porque dVAB dt é constante porque são dois referenciais iniciais. Então, isso daqui é zero. Então, a aceleração da partícula no referencial B é igual à aceleração da partícula no referencial A. São dois referenciais iniciais, então a aceleração é a mesma dos dois referenciais.